Retornamos com Café com Direito. E como eu tinha prometido no primeiro bloco, vamos falar sobre questões polêmicas no direito autoral, né? E nada melhor do que trazer para falar com vocês, esclarecer, um profissional que está na área aqui no nosso estado, já está trabalhando, sendo um empreendedor, porque não é fácil, né, desbravar esse mercado aqui no nosso estado, o advogado Wilson Furtado Roberto. Doutor Wilson, muito obrigada pela sua presença e saiba que as perguntas aqui vão ser bem incisivas, principalmente o que envolve a internet. Né? Porque hoje em dia, com essa facilidade da gente disponibilizar as informações pela internet, a sociedade tem uma ideia errada, né, sobre a utilização dos textos, fotografias, e aí vem áudios visuais, e aí a gente começa com algo conceitual. O que vem a ser domínio público? Eu gostaria de agradecer o seu convite a participar mais uma vez deste programa. Eu gostaria de dizer que domínio público nada mais é que a decadência do direito patrimonial. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer empresa poderá utilizar-se da obra intelectual criada sem ter que solicitar uma autorização para que possa utilizar daquela obra intelectual, podendo, inclusive, alterá-la, desde que não venha denegrir a imagem do seu criador, certo? No entanto, ele deverá sempre constar a sua autoria, pois os direitos, a grande maioria dos direitos morais permanecem com a obra, pois são eternos. E qual seria o prazo para que a obra ela seja considerada de domínio público? Existe, por exemplo, vamos dividir, vamos falar um pouco sobre o domínio nessa relação à fotografia, né? Podemos dividir em relação à própria obra de arte, pinturas ou criações de audiovisuais. Existe limitação de tempo para esse direito? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o direito moral e o direito patrimonial, porque aí eu faço uma pergunta vasta e você fica bem à vontade para explanar. Será um prazer. É basicamente o seguinte: todas as obras intelectuais, o direito patrimonial vai prescrever 70 anos a contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à morte do seu criador, encontrando apenas uma ressalva para as obras audiovisuais e fotográficas, que terá a sua prescrição de cobrança para entrar em domínio público, decorrerá 70 anos a contados a partir do 1º de janeiro do ano subsequente à divulgação daquela obra audiovisual ou fotográfica. Então, o limite, o marco seria a publicação. Isso, para as obras audiovisuais e fotográficas. Já as demais terá como marco inicial o ano subsequente à morte do seu criador. Certo. Então, vamos começar aí a desmistificar então essa ideia do que o que está na internet ela é de domínio público, né? Então, as obras de domínio público, ela tem um viés que vocês já entenderam, eu espero que vocês tenham entendido, que é totalmente diferente. Então, a gente tem que começar, aí a gente faz o alerta como é que é feita essa utilização, como é que eu sei que uma obra ela está em domínio público, como é que eu faço para identificar essa obra. Por exemplo, no momento em que eu tenho uma empresa e eu preciso fazer a divulgação dela, eu acho aquela foto interessante na internet, como é que eu faço para identificar a autoria dessa obra? O grande problema hoje que eu verifico é que muitas pessoas que acedem à internet veem muitas fotografias que não constam a autoria por já ter sido utilizado indevidamente por este site, sem qualquer autorização, sem tanto a ausência de autorização, como também a ausência de créditos, geram duas violações aos direitos morais, pois a lei é clara que diz que toda utilização de obras intelectuais necessariamente deverá constar tanto a autoria como a sua autorização.
E vejo no decorrer do meu dia a dia, muitas pessoas que vêm recebendo as demandas judiciais dizem, não, eu encontrei essa foto sem autoria, sem nada, pensei que ela já estivesse em domínio público. Mas não pode, não está em domínio público. Toda publicação que está na internet, ela tem autor, ela foi produzida por alguém. Não é que não conste a sua autoria na internet, publicada, já porque decorreu de um uso devido de outrem, não quer dizer que você não esteja violando o direito autoral. Você vai estar violando. Por isso, sempre é bom consultar ao máximo na internet, utilizando as diversas ferramentas hoje disponibilizadas, tanto pelo Google como pelo Bing, para encontrar o real autor daquela fotografia, para consultá-lo, se de fato aquela obra está em domínio público ou não, ou consultá-lo quando for a sua divulgação, para até mesmo você saber contar os 70 anos. No entanto, muitas fotografias atuais, em cores e tudo mais, já entende-se que, de fato, elas não estão em domínio público. Uma boa observação, né? Agora, pois, em tese, não decorreu seus 70 anos. Então, não se deve utilizar uma fotografia se você não tem autorização dela. Agora, envolve outra questão interessante, vamos partir do princípio que sou eu a autora de um texto, né? E aí eu publico num blog esse texto, e alguém reutiliza. Quando me desespero, eu encontro esse texto sendo citado ou sem fonte em outro blog, né? Às vezes até com créditos totalmente diferentes. Qual é o mecanismo? De que forma eu posso reivindicar, através de que ação, quais são os meios, quais são os direitos que eu posso reivindicar nessa obra intelectual? Muitas pessoas pensam que os textos publicados em blogs são desprovidos de direitos autorais e podem ser replicados em outros meios, sem qualquer autorização. As ressalvas que existem na lei que permitem a utilização sem autorização do autor, na questão de texto, são apenas para notícias e artigos informativos, desde que publicados em periódicos diários ou periódicos em geral, certo? Como, em geral, as publicações em blogs não são artigos informativos e muito menos notícias, necessário será sempre a requisição de uma autorização do seu criador. Certo? E para quem esteja violando, quem esteja sendo violado, na verdade, ele poderá entrar com ação indenizatória por danos morais. E se você tiver também como provar que você esteja também perdendo algum valor patrimonial, você também poderá requerer uma reparação material por ter havido uma violação ao seu direito autoral. Até porque, para um profissional, é como aquela história, o pai, quando tem um filho brilhante, ele quer ser reconhecido como o pai do filho, né? E ter orgulho daquilo. Então, um profissional, quando tem uma boa foto, ou tem um bom texto, ele tem o orgulho de ter o nome reconhecido, né? Ele ter aquele direito de poder colocar ali a divulgação, porque isso amplia e qualifica cada vez mais o profissional. Mas vamos falar um pouquinho do nosso mercado aqui no nosso estado da Paraíba. Como anda pensando, por exemplo, as agências de publicidade, que trabalham muito com fotografia, e uma fotografia que ela tem um retorno financeiro. Como anda pensando, por exemplo, a própria população, de uma forma geral, em relação aos direitos autorais? Porque a gente deixa sempre claro que o programa Café com Direito tem um objetivo de cumprir um pouquinho de suprir um pouco essa lacuna, que é a falta do conhecimento do direito. Apesar de que nós temos uma informação, ou já temos um senso de que ninguém pode alegar que desconhece a lei. Isso a gente coloca entre aspas, porque a gente não é dada a condição ao cidadão de conhecer todas as leis que são impostas, né, no dia a dia. Então, como anda a população e como anda pensando o judiciário paraibano? O judiciário, eu tenho obtido ganho em praticamente todas as ações, em torno de 99%, e o judiciário está reconhecendo de fato que é uma violação ao direito moral, à utilização indevida por outros, sem sua autorização, certo? Vejo também que muitas agências, muitas empresas hoje
faz já terem recebido alguma demanda judicial neste sentido, passam hoje a procurar o criador intelectual, ou seja, do texto, da obra fotográfica e tudo mais, para querer tanto a sua autorização, como também estão pagando até um valor mais adequado àquele produto. Como pouquíssimas pessoas anteriormente procuravam, os fotógrafos, os criadores intelectuais das demais obras intelectuais, terminavam vendendo a preço de banana, abaixo dos seus custos efetivos, porque ou vendia ou nenhuma empresa iria adquirir aquela obra. Por quê? Havia aqui na cidade, anteriormente, ainda há, a ideia de que uma obra intelectual não necessita de autorização, nem necessita de autoria, e isso deve haver uma remuneração. Pela facilidade que a internet deu hoje de encontrar todas as obras intelectuais sem qualquer barreira, com velocidade e abaixo de custos. Verdade. Porque o que há na internet são os bancos de fotografias, por exemplo, que você, de qualquer forma, tem os que são free, né? Que aí às vezes as pessoas se confundem, né? As fotografias que estão disponíveis de forma gratuita, elas são bem claras, né? Os sites, eles divulgam, fazem questão de dizer o que é gratuito, o que não é, né? O que não pode haver é, de fato, a má-fé, porque muitas vezes o empresário, para baixar os seus custos, ele acaba desvalorizando o profissional e aí começa a dificultar. Então vamos entrar um pouquinho, né, na sua vida profissional, na questão acadêmica. Você tinha me falado que estava promovendo cursos nessa área, mas para quem são esses cursos? São para os profissionais na área de fotografia, são para os profissionais autores, ou é direcionado para a própria classe de advogados? O curso que estou coordenando em São Paulo, juntamente com o professor doutor Manuel Santos, nós estamos realizando um curso lá de extensão de Direito à Internet, junto ao ICS, que é o Instituto Internacional de Ciências Sociais, o antigo CEL, que era o Centro de Extensão Universitária do grande jurista Ives Gander. Esse curso terá início em meados do curso de março, terminará no final de junho e disponibilizará um curso opcional, um curso verão, junto à Faculdade de Direito de Lisboa, de mais uma semana. E quem fizer este curso receberá tanto uma certificação pelo ICS, como pela Faculdade de Direito de Lisboa. Serão abordados nesse curso matérias como direito autoral, serão abordados matérias sobre comércio eletrônico, contratação eletrônica, proteção do consumidor, tributação e outras matérias. Todo o curso é considerado apenas mestres, doutores, doutorandos e pós-doutores. Como é que o nosso ouvinte, que tiver algum interesse, é só para advogados, nessa limitação, como é que ele pode ter acesso a mais informações, como é que ele pode ter para se inscrever, para pegar até mais informações, tem algum site, algum dado mais... Esse curso pode-se obter mais informações no www.ics.edu.br. O curso é destinado para todas as classes que trabalham diretamente com a internet, tanto para advogados, como para provedores, como para provedores de conteúdo, provedores de serviços, provedores de acesso à internet, os demais profissionais que utilizem da internet também para trabalho. Doutor Wilson? Eu preciso... Agora não lembra. No momento não tenho. Vai ficar nos devendo o telefone, mas pelo site você consegue maiores informações. E aí o nosso tempo está assim, apertado, o tema é gostoso, você começa a se envolver. Mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta que envolve o seu livro, que foi lançado agora em 2010, que é o Dano Transnacional e Internet, Lei Aplicável e Competência Internacional. E a pergunta é simples. Nós temos legislação já aí posta, né, já aí positivada para ser aplicada a esse novo fenômeno da comunicação, da divulgação, que é a internet, esse meio de comunicação, ou é necessário novos projetos de lei, mais legislação? Como é que está essa questão dessa competência? O que eu vejo é o seguinte: no Brasil,
todas as leis genéricas são aplicáveis à internet, certo? No entanto, em algum momento ou outro, essas leis devem ser readequadas para a real necessidade da atualidade, certo? No entanto, principalmente no que trata, que eu venho a tratar do meu livro, que foi decorrente dos meus estudos, no decorrer do meu mestrado em Lisboa, certo? Eu procurei identificar qual a lei aplicável e onde é que eu posso, qual é a competência para que tribunais podem conhecer da ação judicial, tanto por violações à propriedade intelectual na internet, como violações aos direitos da personalidade, certo? Como também eu venho concluindo que seria adequado a criação de convenções e de acordos internacionais para que houvesse uma uniformização das leis mundiais para que não trouxesse controvérsias a tais violações. Pois, por exemplo, ao direito autoral, por exemplo, o direito autoral ele tem o princípio da territorialidade. Em cada país existe um direito autoral, mas com base nas convenções já existentes, você só pode requerer um direito autoral em outro país, se ele for também reconhecido como direito autoral naquele país, e se aquele direito autoral no seu país de origem, onde você publicou originariamente, ele também for. Ou seja, por exemplo, nos países anglo-saxônicos, eles não reconhecem o direito moral sobre a obra, apenas os direitos patrimoniais. Que aí vem o direito de sequência também, né? Então, por exemplo, se houver uma violação aos produtos, aos softwares da Microsoft no Brasil, a Microsoft poderá apenas requerer uma reparação patrimonial e não moral. Por quê? Não existe uma previsão na lei norte-americana para os direitos morais. Então, para que ele possa enviar ao judiciário brasileiro, isso poderá requerer os direitos patrimoniais. E as violações realizadas no Brasil fazem com que o Brasil torne-se competente para conhecer daquela matéria, daquela violação aos softwares. Então, eu diria que o Brasil, nessa questão de proteção aos direitos autorais, ele está um pouco além de alguns outros países. O direito autoral brasileiro é um dos mais protetivos do mundo. Inclusive, ano passado foi lançado um marco civil para que houvessem modificações necessárias, algumas liberações para tornar o direito autoral brasileiro um pouco mais flexível, um pouco mais próximo aos direitos autorais da Europa, por exemplo. Por exemplo, uma fotografia no Brasil para ser protegida, basta que ela exista, basta que ela seja clicada, por exemplo. Já na Europa, faz necessário para que a proteção à fotografia ela decorra de um conhecimento científico mínimo, artístico mínimo, tipo utilização de imagens específicas, utilização de palco, utilização de cenário, utilização de iluminação. Mas não ficaria muito subjetivo, conceito muito subjetivo para se analisar a mesma coisa de foto, só se proteger foto que é considerada foto artística. Aí fica algo muito subjetivo, não causaria... O grande problema da lei é que sempre haverá um subjetivismo, a necessidade de ser reconhecida pelo judiciário, através de entendimentos jurisprudenciais, qual o entendimento que ele vai entender que seja daquela porque hoje em dia, não, o juiz, o judiciário ele não faz nenhum juízo de valor, de qualidade de fotografia para protegê-la. Hoje no Brasil não se faz. Não existe qualquer ressalva na lei, diz, qualquer obra fotográfica será protegida, desde que ela não seja retrato sob encomenda, que não será necessário. Se for sob encomenda, a pessoa que encomendou ou a pessoa retratada, se autorizar, a pessoa que encomendou, ela poderá ser utilizada sem autorização do... organizar aquele espaço. E como fazer isso com aquele